O elenco atual do Corinthians, eu tenho o costume de falar o seguinte: eu não acho que ele é o melhor elenco do Brasil, mas ele é o elenco mais equilibrado de todos os times do Brasil. Quando eu digo isso, eu quero dizer assim: você tira um lateral direito, você põe o outro, que é reserva na concepção do técnico, o time não perde tanto, a diferença é pequena. A única posição que o Corinthians não tem é o Ralf, um jogador para a posição dele. E agora eu acho que o Corinthians não vai perder tempo nesse momento de contratar um jogador, não porque tem aquele menino, Gomes, que está surgindo agora, mas tem alguns outros jogadores, que é o caso do Edenilson, que poderia ocupar essa posição, e o Luiz Ramírez. De resto, eu, se estou apresentando o Corinthians hoje, eu focaria minhas atenções num camisa 9, porque a saída do Adriano deixou o Corinthians completamente desprotegido. Tem lá o Edson, que é um artilheiro, está em uma fase, mas isso é temporário, e o Elton, para mim, ainda não mostrou que tem condição de jogar no time do Corinthians. Eu acho um trabalho excelente, acho que o Corinthians acertou na manutenção dele, nós precisamos começar a ter uma nova cultura aqui no Brasil de permanência de técnicos, mas não vou dizer para você que só o Tite tem isso, mas a coerência do Tite é uma coisa que faz com que os jogadores do elenco dele, hoje, o elenco do Corinthians, que esses jogadores acreditem no porquê o Tite escala esse ou aquele. E quando isso acontece, você dá muita tranquilidade ao elenco. Fora disso, o Tite tem tido algumas atitudes que não passam pela cabeça do torcedor comum e muitas vezes não passam pela cabeça da imprensa. Estou te dizendo isso por quê? Porque, para mim, o Corinthians foi campeão brasileiro do ano passado, naquele jogo contra o São Paulo, em que ele tirou o Chicão. O time estava tão mal, nas 3 partidas anteriores, que não adiantava, naquele momento, penso eu, dizer, bom, eu vou tirar esse, vou pôr aquele, vou colocar um time mais defensivo, ou vou para a cabeça, vou colocar 3 atacantes. Na cabeça dele, precisou assim, eu vou dar uma chacoalhada. Pois quem que eu vou tirar? Vou tirar aquele que ninguém tiraria, vou tirar o Chicão, entendeu? E a hora que ele tirou o Chicão, e o Chicão foi pedir para ele, para não ir para o jogo, ele deu um susto em todos os outros 20 e poucos jogadores. Cada um falou assim, caramba, tirou o Chicão, o dono do time, o capitão do time, imagina eu, então vou correr. E o Corinthians entrou com uma zaga, viu? Chegou o Paulo André, jogou o Wallace. O Corinthians entrou tão destroçado, teoricamente, que o time correu, arrancou um empate e dali para frente virou campeão brasileiro. Eu sou adepto disso. Você contrata um técnico que na sua cabeça é um dos 3, 4 ou 5 melhores que tem no Brasil. A diferença entre esses 4 ou 5 tops é uma diferença muito pequena. E muitas vezes um determinado jogador que esteve com o Tite, por exemplo, em 2010, hoje, 2 anos depois, o Tite conhece melhor esse jogador. Sabe o que ele pode fazer, do que ele é capaz. Então a escalação do time na mão dele passa a ser uma escalação mais lógica, mais valorizada, porque ele tem o passado do dia a dia desse jogador. Entendeu? Então eu tenho certeza que se o Corinthians não ganhar a Libertadores, o Tite não sai. Mas se o Corinthians não ganha a Libertadores, não ganha o Campeonato Brasileiro, o Tite sai. Né? Não pelo meu gosto. Vai sair porque a diretoria, claro, vai se sentir automaticamente pressionada pelo próprio torcedor, tem que fazer alguma coisa, mas eu sempre pergunto na televisão, tá bom, o Tite vai embora, quem é que está no nível dele? Você vai falar, o Felipão, esse aí não vai sair do Palmeiras, né? O Luxemburgo dificilmente volta para o Corinthians, então não tem. Talvez aí você fala, então vou pegar o Bielsa, o louco lá, capaz de chegar e dar uma mexida, por quê? Porque é o novo e porque não conhece ninguém, né? Mas precisa dar muita sorte. E no Brasil ninguém conhece jogando aqui também. Pois é. Mas lá agora que ele está na Europa, os caras estão achando ele o máximo.
É muito difícil você falar que o departamento médico erra, né? Mas eu vejo assim, eu sou até suspeito para falar, porque o Joaquim é meu afilhado, eu coloquei ele nessa vida, ele é um cirurgião extremamente capaz. Hoje, você ser o maior médico do mundo não significa que vai ser um grande ortopedista no seu clube. Porque muitas vezes ali a sua intuição vale mais do que o seu conhecimento da medicina. Não é? Eu sei, por exemplo, de um caso, só não posso revelar o nome de um jogador, que num determinado momento estava querendo dinheiro para jogar, artilheiro do time. E o Corinthians estava dizendo que não ia dar dinheiro para ele. O que ele fez? Ele inventou uma contusão. Não é? E falou que não podia jogar porque estava sentindo a coxa. E claro que isso estourou na mão do Dr. Joaquim, que podia chegar e falar, olha, ele não tem nada, e ia fazer uma balbúrdia. Na intuição dele, o que ele fez? Um dia antes de um jogo, ele vai no quarto do jogador para fazer um exame, junto com o massagista, e aí ele pede para o massagista, faz um favor, vai no meu quarto, pega minhas peças de roupa lá e faz a minha mala. E o jogador não entendeu nada. Daqui a pouco o massagista volta, ele continua no quarto do jogador e volta com a mala do Dr. Joaquim. Aí o Joaquim pega a mala, fala, bom, então dá bom jeito, vai embora e tal. Aí eu como vai embora? Eu disse, eu vou embora. Esse cara é meu amigo e ele está me traindo. Aqui não tem lugar para mim. Aí o cara falou, doutor, eu vou jogar. Entendeu? O maior ortopedista do mundo não teria tido essa atitude. Aí você pega lá os outros médicos, ortopedistas e clínicos que tem lá, o Dr. Júlio, que tem uma longa carreira, eu também tenho um pouco de responsabilidade. Agora o Guilherme Runco, filho do Dr. Runco. Então o departamento médico do Corinthians está completamente bem assistido. Eu tenho sido muito cáustico, né, quando eu falo sobre determinados palpites que eu vejo aí de colegas da imprensa. Esse cara, já distensão muscular outra vez. Essas coisas não podem ser julgadas, né? Você pode até falar assim, no Corinthians se machuca muito. Tudo bem, pode ser um preparador físico, pode ser um fisiologista, pode ser a distância, pode ser a tensão, o temor, o estresse, né? O que eu não admito, as pessoas falam, esse médico aí, né? A cirurgia do Adriano, o Adriano vai ser operado. De novo, falei isso até essa semana. Não tem jeito, tem que operar, tem que abrir. Abrir para quê? Não é para reoperar, não é para refazer o que foi feito, é para tentar encontrar o porquê que aquele tendão não reagiu igual aos outros operados. Né? Tanto é que o Flamengo está fazendo o quê? Primeiro está fazendo uma varredura bioquímica para ver se ele não tem algum problema de enzimas, de gorduras, de proteínas, seja lá o que for, que estejam impedindo isso. Uma delas, já é certeza, o jogador sofre de gota. Ele tem ácido úrico elevado. Eu vi isso aí. E o ácido úrico entra dentro de determinadas articulações e faz uma perturbação da função da articulação. O tendão que ele foi operado não é uma articulação, não faz parte dela, mas ele ajuda a mexer, ou é o principal mexedor, entre aspas, do tornozelo. Então é possível que o excesso de ácido úrico mexa com aquilo. E ele não usa remédio para isso. Certo? Então, de vez em quando as pessoas ficam, o departamento médico de São Paulo, porque tem lá o Luiz Fabiano, o do Palmeiras, que tem o Valdívia, e o do Adriano, que tem o Corinthians. Não se pode comparar nenhum clube entre eles. Esse médico é melhor do que aquele, porque aquele se recuperou. Primeiro que são indivíduos diferentes. Não é? Eu, de vez em quando, eu fico me imaginando numa coletiva desse nível, né? E quando as perguntas ficarem apertadas, eu chegar para... Quem aqui tem câncer? Né? Os meus colegas jornalistas, não sei, mas que aqui alguém tem câncer aqui? Tem. Estatisticamente tem. E você sabia? Agora, se é um jogador, o culpado sou eu. Um dia eu ainda vou fazer isso. Eu vou te falar uma coisa.
Eu não conheço nenhum time do mundo que tenha médicos, fisioterapeutas, fisiologistas e preparadores físicos melhor do que os brasileiros. Isso eu te falo com conhecimento de causa. Né? O que acontece é que nós estamos abaixo da linha do Equador. Esse é o problema. Né? Eu duvido de vários conhecimentos e sei de muitos casos, como médico, eu viajo muito, sempre em congresso, de determinadas condutas que aconteceram em grandes times da Europa, que aqui no Brasil a gente teria tirado de letra. A medicina brasileira, já que a tua pergunta é mais sobre a medicina, ela chegou num ponto de evolução, de conhecimento, de número de profissionais, que hoje existe uma coisa chamada turismo médico. Os caras saem da Europa e vêm para cá para ser operado no Brasil. E isso não é turismo médico, eu não vou falar agora, mas tem muito jogador, o Kaká, por exemplo. O cara está na Itália, tem os maiores médicos. Aí quando ele teve a lesão, o que ele fez? Ele veio se operar no Brasil. Né? Se você pega a Hortência, por exemplo, a Hortência quando teve o problema dela de quadril, ela foi se operar nos Estados Unidos, porque só eles faziam aquele tipo de cirurgia. Hoje tem um monte de jogador de lá que tem pubalgia e veio se operar aqui no Brasil, porque os resultados aqui são resultados melhores.